mais uma manifestação do Espírito, que é a fidelidade. Amém, pessoal? Diz assim o bispo: a palavra fidelidade no original grego pode significar uma atitude tanto de confiança quanto de quê? Como o fruto do Espírito, ela é uma demonstração de lealdade ao Senhor Jesus, proveniente da confiança absoluta nele. Através da conversão e total entrega ao Senhor Jesus, a alma humana se torna dependente dele. Isso é, um ato de confiança e de fé, que por sua vez produz o quê? A fidelidade. Muitos cristãos têm sido fiéis ao Senhor Jesus somente enquanto as condições são favoráveis. Se tudo está de acordo com o planejado, se não lhes falta dinheiro e a sua família está bem em saúde, se eles são leais ao Senhor Jesus, assim como quem? Como Pedro, enquanto estava com quem? Com o mestre. Então, se você não conhece a história de Pedro, ele era um homem de muita fé. O primeiro contato de Jesus com Pedro foi num barco, no dia em que ele tinha voltado de uma noite de pescaria, e ele tinha pescado a noite toda, mas não pescou um peixe. Não sei se você já foi pescar, mas você sabe que quem já foi pescar sabe que é cansativo. Sim ou não? Principalmente quando você pesca de rede, que era o caso deles. Então imagina você ficar a noite toda tentando pescar e você não consegue. Jesus apareceu para Pedro e naquele mesmo dia, pela manhã, quando eles se encontraram, Jesus fez ele ter uma pesca maravilhosa. Amém? Naquele mesmo lugar onde ele tinha passado a noite sem pegar um peixe, ele encheu 2 barcos de peixe. Amém, pessoal? Foram 153 grandes peixes, como diz a palavra. E depois disso, Deus, através do Senhor Jesus, foi realizando muitos milagres. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava à beira da morte. Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Jesus, ele fez maravilhas na frente de Pedro, só que Pedro, infelizmente, ainda não tinha nascido de Deus. Na hora que Jesus estava falando da sua morte, Pedro falou para Jesus: não, Senhor, não vou deixar o Senhor morrer, não. Eu vou morrer no seu lugar. E Jesus falou para Pedro, Pedro, nessa noite, ainda nesta noite, você vai me negar 3 vezes. E aí, na hora que Jesus foi preso, levado, quando chegaram os soldados do exército de Roma, junto com os soldados dos fariseus, Pedro, muito levado pelo coração, pela emoção, sacou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. E naquela noite Jesus teve que falar para ele: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, Pedro, enquanto estava do lado de Jesus, estava tudo certo. Tudo ia bem. Mas a partir do momento que a coisa virou, que a situação começou a se agravar, então foi uma decadência atrás da outra. Depois daquele acontecimento, as pessoas enxergaram e detectaram que Pedro estava lá e disseram: olha ali, está ali o seguidor de Jesus. E naquele momento, Pedro, muito assustado, negou Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus, no momento que ele negou a 3ª vez, Jesus passou lá e olhou para ele. Quer dizer, Jesus não falou nada, mas só em Jesus olhar para ele, Pedro já tinha lembrado que Jesus já tinha falado que ele ia negar.
Você está entendendo, sim ou não? Mas por que Pedro, estando ao lado de Jesus, passou por tudo isso? Negou Jesus. Porque ele ainda não tinha nascido de quem? De Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, ela tem essa fidelidade. Amém, pessoal? A história conta, não está na Bíblia, mas estudos teólogos contam que quando Nero estava no afã da sua perseguição aos cristãos, Pedro foi colocado contra a parede. Os irmãos de fé chegaram para ele e disseram: Pedro, sai daqui porque a perseguição vai vir, vai matar todo mundo. E na hora Pedro juntou suas coisas e saiu. Só que no meio do caminho ele lembrou: poxa, mas lá atrás, antes de eu receber o Espírito Santo, eu fui capaz de negar Jesus. Jesus não estava mais com Pedro. Mas Pedro, ele já tinha sido batizado com quem? Com o Espírito Santo. A alma dele já estava salva. Então ele não tinha mais o que temer, ele tinha sido transformado. O Espírito Santo já estava dentro dele e logo dentro dele estava uma dessas virtudes e uma dessas chamada fidelidade. Quando ele pensou, ele voltou. E aí, quando ele voltou, ele se deparou com soldados de Nero, soldados de Roma, que acabou dando a ele o decreto de ser morto, crucificado. A entrega dele foi tão grande, diz a história, que ele falou que não seria digno de morrer como Jesus. Então ele mandou virar a cruz dele de cabeça para baixo. Olha só a diferença do Pedro que não tinha o Espírito Santo e do Pedro que tinha o Espírito Santo naquela altura, nascido de Deus. Então assim são muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não têm o Espírito de Deus. Enquanto a situação é favorável, ela permanece, ela fica. Ela até dá o dízimo, até dá oferta, ela até vem na igreja na quarta, no domingo, na sexta. Mas vai chegar um momento que a tua fé vai ser provada. E se você não tiver o Espírito de Deus, infelizmente, você não vai ter forças para permanecer. Se você não for nascido de Deus, vai acontecer alguma coisa que vai desvirtuar você, vai desviar, vai conseguir desviar você do caminho. Vai ser um mau exemplo, vai ser alguma coisa que alguém vai falar para você, vai te decepcionar. Vai ser uma palavra que o pastor vai falar, vai ser uma palavra mais dura que alguém, seja um obreiro, alguém que tem mais um tempo de fé do que você, vai falar para você, vai te repreender e você não vai aceitar. E você não vai suportar, porque você não teve um encontro com quem? Você não recebeu ainda o Espírito Santo. Na hora que vier um problema, que se levantar uma situação, uma doença, uma perseguição, na hora que você passar um momento de escassez financeira, você não vai suportar. Aí volta. É até bom a gente lembrar o que a gente falou domingo. E o maior problema dessas pessoas é que elas estão dentro da igreja, mas estão priorizando coisas equivocadas. Ao invés de focar no recebimento do Espírito Santo, tem buscado em prosperar, tem buscado em salvar familiares, tem buscado em ser curado. Só bênçãos físicas, terrenas, passageiras. O principal de tudo que você deve buscar é a sua salvação. É a salvação da sua alma. Porque esse mundo vai acabar. Não vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Pessoas que passaram anos e anos construindo um patrimônio, em um dia perderam tudo. Perderam tudo. Estão lá, não tem nem para onde morar. Pessoas que tinham uma ótima condição financeira. Viviam num conforto. Perderam tudo. E pior ainda, aqueles que perderam até familiares. A nossa vida, pessoal, ela é passageira. A qualquer hora, a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa.
Jesus pode voltar a qualquer momento. E a sua alma? E se você ainda não tem o Espírito de Deus, o que vai ser de você? Então, continuando, diz assim: porém, vindo as aflições, as perseguições ou a falta de dinheiro, muitos deixam de olhar para o autor e o quê? E consumador da fé. Quem é, pessoal? É Jesus. E começam a reclamar das condições em que se encontram. Com o descontentamento e a tristeza vem o quê? Vem a desconfiança e a incerteza, resultando no quê? Na infidelidade. É fácil ser fiel quando tudo vai bem, mas quando as coisas vão mal, a fidelidade é um tremendo sacrifício. Um tremendo sacrifício para muitas pessoas. Contudo, o que o Espírito Santo deposita em nós através da fidelidade, atravessa qualquer barreira e transpõe todos os obstáculos à fé. Deus está sempre provando a nossa fidelidade. Portanto, é bom que todos os cristãos mantenham os olhos espirituais bem abertos, a fim de que não percam o mais gracioso dom, que é o próprio quê? Pode guardar o seu estudo, fique de pé, por favor. O maior exemplo de fidelidade que nós temos na Bíblia, que é considerado até o pai da fé, foi Abraão. Abraão, desde o momento em que Deus falou com ele, quando ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não pensou duas vezes. Ele abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua família, ele abriu mão de tudo e partiu para obedecer à voz de quem? Agora, sabe por que Deus escolheu Abraão? Abraão, ele tinha se casado com Sara. E Sara era uma mulher estéril. A lei permitia que o homem, tendo condições econômicas, quando ele se casava com a mulher que era estéril, a lei permitia que ele se casasse com outra mulher. Porque antigamente a coisa mais importante para um homem casado era ter filhos. Então, Abraão, mesmo casado com Sara, sendo amparado pela lei a casar-se com outra mulher, ele escolheu permanecer sendo fiel somente a ela. Deus, vendo essa fidelidade da parte de Abraão, escolheu ele. Porque se ele seria capaz de ser fiel a ela, mesmo sem ela, mesmo que ela não pudesse dar filhos para ele, então Deus entendeu que ele também seria fiel a ele. Deus, ele quer encontrar em você fidelidade. Deus, ele quer encontrar em você confiança, mesmo em meio às lutas. Não é fácil, pessoal, enfrentar lutas. Ao longo desses 17 anos que nós estamos na obra de Deus, nós enfrentamos muitas lutas, muitas perseguições, muitos problemas, momentos de escassez, momentos de dor. Mas, graças a Deus, Deus tem nos mantido. O diabo, nos momentos de luta, veio como vem para você. Veio para mim também. Com o pensamento de desistir, de olhar para trás, de desanimar. Mas nós olhamos para quê, pessoal? E eu tenho certeza que muitos aqui de vocês também já passaram por muitas lutas. Já viram muitas coisas ruins. Mas estão aqui permanecendo até hoje e vão permanecer até o fim, em nome do Senhor Jesus. A maior prova de fidelidade da parte de Deus foi dar ao Senhor Jesus o seu único filho para morrer, para que nós pudéssemos encontrar a salvação. Você vai participar agora da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo.
Se você está disposto a fazer essa aliança com Deus de casamento, existe casamento sem fidelidade? Não tem como. Se você diz assim, pastor, eu quero ser fiel a Deus. Eu quero obedecer a Deus. O que você fez daqui para trás não importa. Deus está disposto a pagar. Amém? Se a partir de hoje você quiser fazer essa aliança com Deus, você pode ter certeza que você vai ser salvo.